Olá, queridos, graça e paz, que alegria estarmos juntos aqui em mais um episódio. Você é sempre bem-vindo a esse canal, um espaço feito para abençoar a sua vida. Nós estamos lendo o livro de Gênesis juntos e enxergando a abundância divina nessas páginas. E chegamos ao capítulo 14, um capítulo precioso que fala sobre uma guerra enfrentada por Ló e a intervenção de Abraão. Antes de nós mergulharmos na leitura, eu gostaria muito que você pudesse se inscrever aqui embaixo no espaço, inscreva-se, resista teu nome nessa grande família. Vai ser uma bênção ter você conosco. Caso já seja inscrito, então interage bastante nesse canal, comentando e compartilhando com bastante pessoas. Vamos à leitura? Pega a tua Bíblia, pega a caneta, caderno para tuas anotações. Capítulo 14 de Gênesis fala exatamente das guerras, a guerra de 9 reis, incluindo o rei de Sodoma e Gomorra, que perdem a batalha e são saqueados de todos os bens. Verso 10 em diante diz: acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Uau! Essa expressão morava em Sodoma aponta para uma atitude equivocada de Ló. Ló escolhe as terras de Sodoma e Gomorra e ali ele constrói sua casa, ali ele constrói sua família, ali ele passa a habitar e a morar. E uma influência terrível, a gente sabe da história dessas cidades e as suas ruínas. Então Ló estava exatamente construindo a sua vida nesse ambiente. Quando de repente surge sua guerra, a guerra por bens, por poder, e Ló está no meio dessa guerra. Ló está lá no meio, envolvido, é capturado, é saqueado todos os seus bens, é levado como prisioneiro. Então Abraão, seu tio, sabendo dessa história, vai lá intervir, vai lá socorrer, vai lá capturar de volta o seu sobrinho e os seus bens. Uau, Ló é um personagem, Ló é uma figura e aponta muito para a nossa vida também. Por vezes nós encontramos um Ló na nossa história, como discipulador, como pai e mãe. Por vezes nós encontramos um Ló na nossa vida que dá trabalho, aquelas pessoas que dão trabalho e parece que gostam de dar trabalho. Ló era uma figura assim, vez ou outra estava dando trabalho para Abraão. E aqui é mais um episódio que Ló dá trabalho. Abraão tem que sair do seu lugar, tem que se dispor, tem que ir lá lutar contra os reis, vencer a batalha e tomar de volta. Verso 14 diz que quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército até alcançá-lo, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. E aí diz o verso 16 que Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens. Uau, então Abraão vai lá e faz essa intervenção de um socorro bem presente, né? A figura exatamente de Cristo que guerreia nossas guerras e que nos dá a vitória. A vitória militar é a proteção divina aqui. Ló é capturado em uma guerra entre reis da região de Sodoma e Gomorra. Abraão vai lá com os homens treinados, derrota os inimigos e resgata Ló de volta, seus bens e as outras pessoas. A abundância divina é revelada na capacitação de Abraão para vencer a colisão de reis com uma força reduzida. Só tinha 318 homens, mas a Bíblia diz que ele foi vencedor, que Deus deu vitória a ele. Assim como Deus é capaz de dar vitória, ainda que teus olhos você ache que o inimigo é muito mais forte, muito mais valente que você, acredite que aquele que está contigo, ele é mais poderoso do que aquele que vem contra você. Aqui nós encontramos a provisão do Senhor, a generosidade de Deus em relação a Abraão. Após esse episódio, depois disso, diz o verso 17, Abraão regressou vitorioso e o texto diz que, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote, Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de todos os bens que havia recuperado. Uau! A gente já sabe que Gênesis é um livro de padrão. Deus está estabelecendo um padrão aqui divino, um princípio precioso. Entregar o dízimo
é algo que parte de um coração grato. Abraão estava grato pelo livramento, pela provisão, pela generosidade de Deus na sua vida, por ele ter resgatado seus sobrinhos, bens, tudo de volta. Então Abraão vai lá, separa o dízimo, 10% e entrega a Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque prefigura a pessoa de Cristo. É um sacerdote, rei de Salém. Não tem genealogia, não tem início nem fim. A Bíblia não fala sobre a sua família, a Bíblia fala sobre a sua missão. Sacerdote de Deus Altíssimo, e ele traz pão e vinho, são elementos que falam sobre Cristo. Então, naturalmente, Melquisedeque ele aponta para Jesus. E Abraão aponta para mim e para você. Nossa atitude de entregar aquilo que pertence ao Senhor é o padrão de nossas vidas. Dízimo não quer dizer que é a lei que nós estamos cumprindo, porque nem existia a lei de Moisés aqui. Dízimo é sobre um coração grato, um coração temente, um coração que reconhece que tudo vem do Senhor. Abraão reconheceu que a vitória veio de Deus, e é por isso que para Deus ele precisava entregar algo que custasse, algo que mostrasse a sua bondade, a sua gratidão ao Senhor. Que esse padrão seja meu e seu nas nossas vidas hoje, nesse tempo. Nós precisamos nos mover em um coração grato ao Senhor. Nós precisamos nos mover além das circunstâncias. Aqui nós vemos nesse capítulo 14, revela a abundância divina da proteção de Abraão na batalha, na provisão de recursos materiais e também espirituais, no fortalecimento da sua fé e da sua integridade. A vitória sobre os reis, a bênção de Melquisedeque e a recusa de Abraão à riqueza de Sodoma mostram que Deus é a fonte da bênção. Eu e você precisamos ter essa consciência. Deus é a fonte de toda a bênção, e Ele é capaz de nos capacitar, nos dar a vitória e nos dar a provisão necessária. Abraão teve vitória, assim como você e a sua casa também terá. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não mude a sua postura diante do Senhor. Seja grato, entregue aquilo que pertence ao Senhor, e Ele proverá tudo aquilo que você necessita. Que bom ter estado com você. Espero você nos próximos episódios. Deus continue te abençoando grandemente. Até lá.